Olá, pessoal. Vamos fazer aqui uma breve revisão. Depois eu vou colocar para vocês aqui uma animação que eu gravei já. Quero pedir desculpa aqui pelo barulho. Infelizmente, eu estou aqui numa área que é comum. Eu não posso, né, ficar pedindo pro pessoal parar de conversar. Mas, enfim. Algumas coisas a gente já viu. Aqui tem uma revisão da membrana plasmática, né? Ahn, Tem aqui da bicamada lipídica, que o fosfolipídio ele é hidrofóbico, hidrofílico e anfipático, né? Tem essas duas áreas. Aí tem a questão aqui do transporte pela membrana, em que você tem dois tipos, tanto passivo quanto ativo. O passivo a gente falou bastante, que é aquele a favor do gradiente de concentração, porque tem muito mais coisa fora do que dentro. Então, esse tanto de soluto que está fora fica pressionando a membrana com uma pressão, né? E aí ele passa, porque o objetivo é o quê? É sempre estabelecer as concentrações, igualar. Aqui o ativo, você está indo pelo contrário, tá vendo a setinha? Você está indo da onde tem menos para onde tem mais. E como você está indo contra essa força, você gasta energia. Então, olha só que interessante. Você tem três tipos de transportes passivo, né? Você tem a difusão simples, que é no caso de moléculas bem pequenas, como gases, passa direto pela bicamada lipídica. Você tem a difusão facilitada, que é quando você tem canais, que são proteínas que servem de túneis. Então você tem aqui o sódio e o potássio, por exemplo, você tem a glicose, né? Em que a glicose se acopla, a proteína muda de forma e coloca a glicose para dentro, quando a insulina gruda no receptorzinho da célula. Então, você tem um transporte passivo aqui, nesse caso, em que você tem a difusão simples, que é direto pela bicamada lipídica, e você tem a facilitada, que é com auxílio da proteína. E aí você tem a osmose, porque na osmose o movimento é de água, não é de soluto. Então, o que a gente tem aqui é a água se movendo da região com menos soluto para aquela que tem mais. Basicamente é o seguinte: a água sempre vai para o ambiente que tem mais sal. A água sempre vai para o ambiente onde tem mais açúcar. A água sempre vai para o ambiente onde tem mais soluto. Por quê? Ela está numa solução que é pouco concentrada, que tem muito mais água que soluto. Olha só que interessante esse exemplo que eu mostrei na sala para vocês, né? Quando a hemácia está aqui no meio hipertônico, a hemácia ela vai perder água, porque ela está num meio que a concentração é bem maior. Então a água sempre vai para esse meio de maior concentração. A hemácia vai ficar desidratada. O isotônico, né? Você tem aqui uh, as concentrações desses meios iguais, então não vai acontecer nada. Agora, quando a hemácia está no meio hipotônico, ou seja, a hemácia está num meio que é pouco concentrado e ela é a mais concentrada, a tendência dela é de ganhar água, portanto, ela vai sofrer hemólise, ela vai estourar. Agora, no caso da célula vegetal, a diferença é que a parede da célula vegetal ela vai ser responsável por manter a integridade da célula, então a célula não vai estourar. E o que vai acontecer? Quando a célula vegetal, lembra do exemplo da salada que eu dei para vocês? Você coloca a célula vegetal num lugar que é mais concentrado, ela vai perder a água, né? Se você coloca a célula vegetal num lugar que é isotônico, não vai acontecer nada. Se você coloca num lugar em que a célula é hipotônica, a célula vai ganhar água. Ela vai ficar túrgida, né? Ela vai ficar túrgida e ela vai ficar crescendo, crescendo, crescendo. Então, olha que interessante. Você tem aqui, então, a célula, a hemácia, que é a célula animal que estoura. Já a célula vegetal, ela não estoura, né? Por quê? Porque ela fica túrgida, a parede vai manter a integridade da célula. Agora, quando ela é colocada no meio hipertônico, ela fica plasmolizada. Por quê? Porque o plasma diminui bastante de tamanho porque ela perdeu água, né? Agora, o que eu queria mostrar para vocês, e depois vocês vão ver ali na animação, é o transporte ativo, porque no transporte ativo você tem uma situação interessante que é contra aquilo que a gente viu até agora. Porque lá na difusão
simples, por exemplo, no transporte passivo, você tem uma situação em que você tem o soluto se movimentando a favor do gradiente de concentração. Você tem uma situação em que a água vai se movimentar para o lugar que está mais concentrado para tentar restabelecer e igualar as concentrações desses meios que estão separados pela membrana. Mas aqui é o contrário, por quê? O objetivo desse transporte é você manter um lugar da membrana com maior concentração de íon do que outro. Então, para você manter esse gradiente de concentração, para que essas coisas não fiquem iguais, você precisa forçar essa alta concentração desses íons de um lado do que do outro, né? E é por isso que você gasta energia. Então, olha só que interessante. Você tem aqui, nesse caso, a bomba de sódio e potássio. Na bomba de sódio e potássio, você vai ter a seguinte configuração. Você vai ter muito mais sódio fora do que dentro e muito mais potássio dentro da célula do que fora. E essa concentração ela precisa ser mantida. Só que quando o neurônio ele vai funcionar e esses canais dessas proteínas se abrem, esses íons eles têm a tendência de entrar e de sair porque eles estão indo a favor do gradiente de concentração. Mas o neurônio precisa manter o gradiente, ele precisa manter mais sódio fora do que dentro, precisa manter mais potássio dentro do que fora. E para isso ele vai gastar energia. Agora, eu vou mostrar isso muito melhor para vocês na animação daqui a pouquinho, mas esse aqui é uma tabela em que você tem aqui o resumão, né, dos transportes aqui, ó. Tudo que é passivo busca o equilíbrio, tudo que é ativo busca manter a diferença. Foi o que eu disse. O objetivo do transporte ativo é a manutenção do gradiente de concentração e não atingir a isotonia desses ambientes que estão separados pela membrana, certo? Por isso que no transporte ativo você vai gastar energia para manter essa diferença. Agora dá uma olhada nas animações aí. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só que interessante. Eu vou colocar esse link para vocês na descrição. E aí vocês podem treinar em casa, tá bom? Eu vou treinar aqui com vocês a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. A gente vai começar com a difusão simples, olha só que interessante. Você tem aqui a bicamada lipídica, tá vendo os lipídios se mexendo aqui? E a ideia aqui é o seguinte, lembra que essa membrana separa dois meios, né? O meio extracelular e o meio intracelular. Então, aqui, como a gente quer fazer a difusão simples, lembra que a difusão ela sempre vai ser a favor do gradiente de concentração. Então, de um lado eu tenho que ter mais que o outro, né? Para que esse soluto, que no caso aqui vai ser o oxigênio, possa entrar na célula, certo? Porque a pressão pela quantidade de soluto é tão grande na membrana que ele vai passar numa tentativa de você estabelecer o equilíbrio na concentração. E olha que legal, quando você olha nesse gráfico aqui, veja, eu vou dar um pause aqui para ele só funcionar quando tiver tudo pronto. Então você aumenta aqui a quantidade de soluto, no caso de oxigênio. Olha aqui, ó, extracelular, certo? Aí, aqui, nessa parte intracelular, deixa eu aumentar mais um, eu vou colocar bem pouquinho, ó, né? Então, aqui tem mais e aqui tem menos. Como tem um gradiente de concentração, uma diferença, a tendência é vir daqui para cá. Então, olha só o que vai acontecer. Eles vão começar a se movimentar, deixa eu colocar o lento, e aí ele vai o quê? Passar pela membrana, porque o objetivo é o quê? Estabelecer a concentração. Aí você vai começar a dar uma olhada no seguinte, que no momento em que a quantidade de gases passar e os dois meios estiverem em igualdade, vai começar a voltar. Aí quando volta, né, para o meio extracelular, vem de novo do meio extracelular para o intracelular. Por quê? Porque o tempo inteiro essa membrana está controlando qual é a concentração de soluto que está dentro e que está fora, tá? E aí se você der uma olhadinha aqui no gráfico aqui embaixo, você vai ver essas concentrações oscilando. Olha só que interessante, né? Muito legal. Aí eu quero ver, não se importem aqui com esse barulho, porque infelizmente eu não tenho outro lugar aqui para gravar. Estou aqui num ambiente que é comum, mas vamos ver. Bom, eu vou aqui
no transporte, na difusão facilitada, né? Esse parque, o que que é esse parque? É tipo assim, você brinca com qualquer situação que você quiser. Bom, na difusão facilitada, eu tenho o principal exemplo aqui, que é a glicose. Mas o que você precisa lembrar é que na difusão facilitada, a gente tem o auxílio de proteínas que servem como canais, né? Nesse caso do exemplo dessa simulação, você tem aqui uma proteína que é o cotransportador de sódio de glicose. O que eu vou fazer? Ela está aqui embaixo, ó. Eu vou arrastar ela e vou colocar ela aqui na membrana. Olha só que interessante. Vou colocar duas aqui, tá? Agora, tá vendo a mensagem de que o sódio tá baixo? Na verdade, não tem sódio aqui, né? Porque olha só que interessante. Eu vou dar o pause aqui. Eu vou colocar o sódio, certo? Aqui, quer dizer, vou colocar a glicose, vai? Vou colocar a glicose no meio extracelular. E no meio extracelular, bem pouco, tá? Agora, olha só que interessante essa difusão facilitada. Tá vendo que aqui é um cotransportador de sódio e glicose? Significa que, ao mesmo tempo que esse canal vai transportar glicose, também vai transportar sódio. Mas olha que interessante. Quando a glicose começa a se movimentar e ela vai indo em direção à membrana, ela vai bater na proteína, mas ela não vai acoplar. Olha só que legal. Ela não acopla. Por quê? Porque o sódio não está presente. Agora, no momento em que eu adiciono, selecionei o sódio aqui, no momento em que eu adiciono o sódio no meio extracelular, olha o que vai acontecer. Adicionei. Aí, olha só o que vai acontecer. A glicose acopla e os íons de sódio vão se conectar, se acoplar. E aí o que? A glicose vai entrar junto com o sódio. Por isso que é cotransportador. Aqui o importante é que você entenda o seguinte, que esse tipo de difusão aqui também é a favor do gradiente de concentração, porque tem mais glicose e sódio desse lado, passando para o outro lado, mas não é só pela bicamada lipídica, você tem uma proteína que serve de canal. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, o transporte ativo, tá bom? Eu vou colocar uma apresentação para vocês no eClass para que vocês possam acompanhar uns esqueminhas que eu fiz. Agora, o transporte ativo é um tipo de transporte que não deu tempo de eu trabalhar com vocês, por isso que também eu estou fazendo aqui esse vídeo, tá? Então, até agora a gente tem visto o seguinte, a gente tem um gradiente de concentração e o soluto, ele sempre vai vindo, né, daquele lugar que tem mais concentração para aquele lugar que tem menos concentração, porque o objetivo é atingir a isotonia, você deixar os dois meios com as concentrações iguais. Só que o transporte ativo, ele vai inverter essa lógica. Por quê? Aqui é ir contra o gradiente. Imagina que você está nadando contra a corrente. Você vai gastar muito mais energia, né? Vai ser muito mais difícil para você, porque tem uma força que está tentando puxar você e você está indo contra essa força. É a mesma coisa. No transporte ativo, eu tenho o seguinte: eu vou ter uma quantidade, deixa eu colocar aqui, de sódio e de potássio, esse exemplo, tá? Fora da célula, eu tenho bem mais sódio do que dentro da célula, tá bom? Bem mais sódio. E dentro da célula, eu tenho mais potássio. Se eu tenho mais potássio dentro da célula, significa que fora da célula, eu tenho pouco potássio. Então, se você prestar atenção, eu dei 2 cliques aqui para adicionar o potássio dentro da célula, porque tem mais. E eu dei 1 clique para adicionar o potássio fora da célula, porque eu tenho mais potássio dentro do que fora. O sódio é o contrário. Eu tenho mais sódio fora da célula do que dentro da célula. Se a gente fosse pensar pela lógica lá do início, do natural, de que não gasta energia, qual seria a tendência? Bom, se eu tenho mais sódio fora da célula, a tendência desse sódio seria entrar na célula, porque na célula tem menos.
E do potássio seria o quê? Seria sair potássio da célula para fora, por quê? Tem mais potássio dentro da célula. Agora, pega o teu caderno e anota o seguinte. Olha só o que está acontecendo nesse gráfico. Você precisa anotar isso no seu caderno. Como que acontece, como está a concentração de sódio dentro e fora da célula? No meio extracelular, olha aqui o mouse, olha aqui, ó. No meio extracelular, você tem mais sódio do que dentro. Então, a concentração de sódio fora da célula é maior do que dentro da célula. Já o potássio é o contrário. A concentração de potássio dentro da célula é maior do que fora. Isso é muito importante. Relembrando, essa não é aquela situação da difusão passiva ou facilitada, nesse caso, né? Que não vai gastar energia porque vai a favor do gradiente. Aqui não. Aqui é contra. É contra. Por isso você vai precisar de duas coisas. Primeiro, a minha proteína, que vai ser essa bomba de sódio e potássio, que é o canal por onde o potássio e o sódio vão entrar, né? E como eu estou indo contra o gradiente de concentração, como eu estou indo contra um fluxo que seria o natural, por ser mais forte, por fazer mais pressão, eu vou precisar, olha só, de ATP. Olha só que interessante. Eu coloquei essa situação daqui de sódio e de potássio dentro e fora da célula. Coloquei a proteína. Agora, quando eu ligo aqui, olha só o que acontece no transporte ativo. Ó, o sódio grudou, mas o sódio gruda na proteína e o que acontece? Nada. Ele só acopla. Ele não vai para o outro lugar, ele não vai para o outro meio. Por quê? Porque ele está indo contra a tendência. Se você reparar aqui, você vê que os íons de sódio estão batendo contra a membrana o tempo inteiro. E o do potássio dentro da célula também, né? Então, o que eu vou precisar? Como eu estou indo contra essa força, contra o gradiente de concentração, eu venho aqui no ATP, tá vendo o ATP aqui na esquerda? E vou adicionar ATP dentro da célula. Olha o que vai acontecer. ATP gruda na proteína, libera o sódio, entra quem? Potássio. ATP gruda aqui, vai sair sódio, vai entrar quem? Vai entrar potássio, tá bom? Então, o transporte ativo, ele acontece, tem esse nome porque você precisa de energia para poder fazer essa passagem desses íons, certo? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês. Até a próxima.